Bom dia, minha gente, de volta com a Confraria Agrária, um editorial que faz parte do podcast Impacto Positivo. A gente solta as publicações às quartas-feiras, às 10 horas da manhã. É um vídeo que a gente traz discussões pertinentes a quem quer viver no campo, construir uma vida autônoma, saudável, com ética ecológica. E após a publicação do vídeo, a gente tem uma reunião onde a gente se encontra, faz um tira-dúvidas, conversa, usa a inteligência coletiva para apoiar esse viver rural. Eu quero fazer uma leitura de alguns acontecimentos recentes, relacionar esses acontecimentos com o viver agrário e compartilhar também algumas fontes que eu tenho estudado nas últimas semanas. Uma delas é a era ou a idade do capitalismo de vigilância, da Shoshana Zuboff, e o outro muito bom do Paul Kingsnorth, o Against the Machine, on the Unmaking of Humanity, então contra a máquina, sobre o desfazimento da humanidade. Esses dois livros se ligam muito com os acontecimentos recentes e como é que a gente pode se preparar para viver uma vida autônoma e com ética ecológica no campo. Bom, vamos ao texto de hoje e depois a gente parte para a nossa reunião com o pessoal da confraria. A máquina é como Paul Kingsnorth define de forma ampla e sensorial a expansão do pensamento ocidental cartesiano e tecnicista que nos tem roubado a percepção direta das relações com as pessoas, com o passado, com a oração e o território. Mutilado dessas relações diretas e seduzidos pelo sexo, pela ciência, o ego e as telas, estamos perdendo rapidamente nossa noção de uma cultura real, da escala humana e de uma economia moral e local, ele argumenta. O pensamento ocidental desconstruiu nossa noção de sagrado e, no seu lugar, instalou o culto ao progresso tecnológico, ele explica. O avanço da máquina é sempre benéfico e não deve ser questionado. Mas o Ocidente está ruindo moral, ética e espiritualmente e os sintomas já estão por todo lado. Temos acesso a cada vez mais informação, mas ela é cada vez menos capaz de gerar sabedoria. Pelas redes sociais nos relacionamos com mais pessoas, mas nos sentimos mais vazios. Pela primeira vez na história da humanidade, a máquina, por meio de sua cultura digital, está produzindo crianças menos inteligentes que seus pais, menos empáticas e incapazes de lidar com as menores frustrações. Estamos saturados de tanta artificialidade e cada vez menos aptos a discernir o que é real do que é manipulação ou artificialmente produzido, seja em imagens, alimentos ou notícias. As redes sociais são comunicação ultraprocessada, afirmou recentemente o comediante Jon Stewart em uma entrevista para o The New Yorker. A metáfora é poderosa. Da mesma maneira que a indústria dos ultraprocessados pesquisa como usar aditivos químicos para criar dependência e fazer com que as pessoas não consigam parar de comer seus produtos, as elites financeiras programam os algoritmos de suas redes sociais para mudar como nós nos comunicamos e para que nós não consigamos parar de usar essas plataformas. Mas a situação é ainda mais grave. A indústria dos ultraprocessados, que é praticamente composta pelas mesmas corporações farmacêuticas e dirigidas pelos mesmos grupos de investimento que atuam desde a produção primária até a fabricação dos medicamentos, consegue manipular o comportamento das pessoas por meio do vício e da propaganda, criando um número cada vez maior de pessoas doentes que precisam de seus remédios. Mas um pacote de Doritos não consegue coletar dados de seus consumidores como as redes sociais com seus algoritmos e agora as IAs podem fazer. A internet segue tendo um potencial latente de organização de alternativas descentralizadas. Mas enquanto estivermos usando as redes sociais que ultraprocessam a nossa comunicação, esse nosso potencial de articulação para a autonomia segue bloqueado. Enquanto as pessoas não entenderem que as IAs não são apenas uma ferramenta que tem alguma possibilidade de ser usada de forma correta, elas seguirão alimentando essas inteligências com seus dados pessoais, suas preferências, seus medos, suas vulnerabilidades e padrões de consumo. E com essas inteligências artificiais, e como essas inteligências artificiais pertencem às elites financeiras, elas já estão sendo usadas para espionar, controlar e usar a população para a realização do seu projeto de civilização. Recentemente, muita gente se revoltou, e com razão, com o envolvimento de políticos, intelectuais, cientistas, burocratas e bilionários em uma rede global de pedofilia, tráfico de influências e rituais satânicos, articulada por Jeff Epstein.
mas um número muito menor de pessoas tem discutido o que esse caso realmente significa. Epstein não era o protagonista, ele era apenas um agente a serviço de uma elite financeira que controla praticamente todos os países ocidentais para realizar esse seu projeto de controle absoluto. As redes sociais, com seus algoritmos e as IAs, fazem parte desse plano e algumas pessoas têm mostrado como buscas e perguntas formuladas para que as IAs avaliem e resumam a extensão e gravidade do caso com base nos documentos que foram liberados têm sido negadas. Publicações sobre o caso e até mensagens privadas nas redes sociais têm seu alcance reduzido ou são até mesmo apagadas sem maiores explicações. Mais uma evidência forte de como a elite financeira controla até mesmo o governo estadunidense é a maneira como os nomes dos políticos, intelectuais, artistas, cientistas envolvidos nos crimes foram protegidos em todos os documentos publicados. Em suma, as pessoas que têm buscado informações para discutir com mais profundidade o alcance do domínio dessa rede de criminosos da elite financeira global têm sido cerceadas e impedidas. Da mesma maneira que as pessoas que questionaram as medidas de confinamento e a operação psicológica da mídia corporativa foram censuradas e perseguidas durante a pandemia. Alguns e-mails publicados, inclusive, mostram conversas de Epstein com Bill Gates discutindo a necessidade de um plano de controle para pandemias em 2015, anos depois de Epstein ter sido condenado por pedofilia e alguns anos antes da pandemia da Covid acontecer. Outros e-mails fazem referência a uma conversa de Epstein e Gates sobre como eliminar de vez as pessoas pobres. E como essas elites financeiras têm muita certeza de que são intocáveis, recentemente em um encontro na Índia, Gates elogiou o uso de identidades digitais pelo governo indiano e disse que esses modelos serão fundamentais para rastrear o prontuário médico das pessoas, ajudar com doenças infecciosas e os desafios que estão por vir, muito embora ele não esclarecesse quais desafios são esses. Para quem acompanha meu trabalho, ou já leu as propostas de Gates para uma produção primária completamente monopolista e baseada em insumos químicos e farmacêuticos no continente africano, o trecho mais alarmante da fala dele veio ao dizer que as identidades digitais também serão fundamentais para traçar os perfis dos produtores rurais e oferecer conselhos para eles. As redes sociais e as IAs não são um avanço para a comunicação e a construção do conhecimento científico, como muitos têm divulgado. Elas são ferramentas de controle da população na era do capitalismo de vigilância, como explica a autora do livro homônimo, Shoshana Zuboff. Hoje, nas redes, são nossos dados, perfis psicológicos, hábitos e preferências que são os produtos. Isso se potencializa com o uso das IAs, porque elas trazem para seus oligarcas a capacidade de processar todas essas informações colhidas e organizá-las em planos de manipulação de comportamento. Na medida em que a máquina nos torna cada vez mais dependentes e isolados e nos arrebanha em sua rede, eu me preocupo com as famílias que vivem em pequenas e médias propriedades no campo. Essas famílias dependem direto ou indiretamente das redes sociais para divulgar e vender seus produtos e serviços diretamente e com isso conseguir se viabilizar no campo de maneira digna. É uma linha muito tênue essa que precisamos caminhar. Ao mesmo tempo em que a internet pode e deve ser usada para criar alternativas que nos livrem desses campos de concentração digitais que estão sendo construídos, é com ela que as corporações têm contado para ampliar a sua vigilância e controle sobre todos nós. Essa situação torna essencial a articulação local de economias e estratégias alternativas capazes de assegurar nossa autonomia sobre os sistemas alimentares, de saúde e sobre nossa mobilidade. Em Against the Machine, Kingsnorth argumenta que não é possível combater a máquina de frente, mas segundo o historiador Malcolm Yap, citado por Kingsnorth, as comunidades autogeridas serão mais capazes de defender a autonomia da sua cultura e economia local, desde que sejam capazes também de mudar e espalhar suas estratégias de manutenção da subsistência e tornar seus grupos invisíveis ou pouco atraentes como objeto de apropriação. A leitura de Contra a Máquina de Kingsnorth, de Capitalismo de Vigilância de Zuboff e dos acontecimentos recentes confirmam o imperativo que venho defendendo. Os negócios rurais que hoje se viabilizam na economia vigente precisam ser flexíveis com suas abordagens e possíveis de funcionar numa escala humana da dádiva e do escambo para que possam seguir apoiando viveres agrários autônomos, éticos e saudáveis. Também confirmam a minha percepção de que o campo permanece como a melhor opção para cultivarmos nossa capacidade de dissidência frente ao plano de controle absoluto da população pelas elites financeiras.
Esse imperativo sobre a flexibilidade da escala dos negócios rurais, assim como a minha percepção do campo como o único lugar onde podemos construir autonomia de verdade e termos a possibilidade de dissidência, também informam a minha busca por coerência na minha atuação profissional. Ter uma propriedade rural como a Polis para o caso de um colapso não basta. Comprar propriedades rurais como reserva de valor, especulando no mercado imobiliário, também não basta. O nosso viver deve criar no dia a dia, nos hábitos, na cultura, a abundância que traz a resiliência. Não é possível usar as IAs a nosso favor, como muitas lideranças agroecológicas têm defendido. Criar estratégias de viabilização de propriedades rurais baseadas em turismo mediado por plataformas transnacionais e monopolistas não é seguro, é antiético e não constrói autonomia de verdade. Nos tornarmos especialistas em sistemas de produção, por mais ecológicos que sejam, também não basta. É uma estratégia reducionista. Para nos viabilizarmos no campo, hoje, precisamos de um pensamento crítico, ecológico e sistêmico, de uma visão clara de longo prazo e de flexibilidade na estratégia. Precisamos ser competentes em uma gestão ecológica, na contabilidade e no planejamento da propriedade como um todo. Precisamos usar cada vez menos combustíveis fósseis e beneficiar cada vez mais os nossos produtos. Precisamos cultivar relações reais de cuidado mútuo com clientes e vizinhos, e isso implica estar disponível para outras pessoas, mesmo quando não é conveniente. Cada um de nós precisa aceitar que não existem soluções ou métodos que sirvam para todas as situações. Nós precisamos protagonizar soluções específicas para as nossas vidas. Precisamos ser os especialistas da nossa própria complexidade, e tudo isso leva tempo, dedicação e requer relacionamentos verdadeiros. É por tudo isso que estou mudando a minha relação com as redes, como divulgo meu trabalho e que tipo de clientes estou atendendo. Enquanto outros profissionais estão buscando a escala, eu quero intimidade com quem eu atendo. Enquanto eles ofertam soluções padronizadas, eu quero descobrir primeiro quais são as necessidades específicas de cada família e território. Enquanto eles querem divulgar métodos exclusivos, eu quero compartilhar cada vez mais autores e referências e exemplos práticos que apoiam o viver rural. Na medida em que a maioria quer ser representante dessa ou daquela abordagem que está em voga no momento, eu quero a eficácia da ferramenta adequada para cada momento da sucessão natural das nossas propriedades. A Confraria Agrária são essas reuniões que saem todas as quartas às 10 horas da manhã e é um ponto de contato para a construção dessa visão. É também uma chance que a gente tem de acessar as nossas necessidades mútuas e ver se a gente consegue forjar um relacionamento profissional ético, duradouro e capaz de construir a sua visão de segurança, de saúde e de qualidade de vida para você, para sua família e para sua propriedade. Aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você pode se inscrever para receber e-mails sobre a Confraria Agrária e entrar para um grupo exclusivo onde a gente manda as mensagens dizendo quando a gente está para entrar no ar. Além desses vídeos que saem aqui com esses artigos que eu tenho escrito, a gente também entra logo em seguida para uma reunião onde a gente comenta um pouquinho o que foi trazido e também tiro dúvidas específicas sobre questões técnicas e de princípios ecológicos e de gestão das propriedades rurais das pessoas que participam. Não perde, se inscreve e vem com a gente participar das confrarias agrárias às quartas-feiras, às 10 da manhã. Abraço!